Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. A partir de agora, eu, Tabata Porte, te faço companhia e te atualizo com as principais notícias. E olha, 11 milhões de brasileiros desenvolveram o vício das apostas. Jogar online, principalmente nas chamadas bets, está provocando problemas pessoais, sociais e financeiros. Uma das maiores preocupações é que o problema passou a atingir com maior intensidade jovens e adolescentes. Pela primeira vez, o estudo da Unifesp reúne dados sobre o vício em jogos de apostas, incluindo aquelas online, as chamadas bets. A pesquisa levou em consideração uma amostra de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais, classificadas como adolescentes e adultos com 18 anos ou mais. A escala PGSI serve para classificar os apostadores de acordo com o nível de risco, a partir de perguntas que fazem um mapeamento do comportamento. A escala apura se a pessoa apostou mais do que poderia perder, se, após apostar, voltou para tentar recuperar o dinheiro perdido por meio de outra aposta, se as apostas causaram problemas financeiros, entre outras informações. A pesquisa destaca que 9 milhões e 300 mil pessoas que usam bets no Brasil, o que coloca a modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho. O principal ambiente de apostas no país continua sendo a loteria. A grande quantidade de apostadores de bets ganha contornos preocupantes quando relacionada à propensão desses jogadores de utilizarem as plataformas de maneira danosa. De acordo com o estudo, os apostadores de bets têm chances expressivamente aumentadas de fazer um uso de risco ou problemático desses jogos. Os dados mostram que, entre os jogadores de bets, 66,8% fazem uso de risco ou problemático das plataformas. O percentual é bem menor entre apostadores de outras modalidades, 26,8%. A pesquisa também acendeu o alerta para essa prática de apostas por adolescentes. Segundo o estudo, 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano e 55,2% dos apostadores nessa faixa etária estão na zona de risco. Os pesquisadores recomendam uma série de medidas para que o poder público proteja a saúde da população em relação às apostas. Entre elas, os especialistas indicam que é preciso restringir propagandas e patrocínios de empresas de apostas que levem à exposição de menores de idade a esses conteúdos. E para sustentar esse vício, o Banco Central informou que os brasileiros gastam até 30 bilhões de reais por mês. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o secretário executivo do órgão, Rogério Luca, informaram que os brasileiros gastam de 20 a 30 bilhões de reais por mês com apostas online, as bets. De acordo com o secretário, o apontamento foi realizado neste ano de janeiro a março. Os representantes do Banco Central participaram de uma audiência da CPI das apostas esportivas do Senado, que estuda medidas contra o endividamento dos apostadores, além de investigar os sites e a possível ligação das casas de apostas com crime organizado. De acordo com o Galípolo, o Banco Central não tem poderes legais para impedir que os recursos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, sejam utilizados nas bets. E que a autoridade monetária também não pode fiscalizar ou aplicar multas às empresas de apostas esportivas que atuam sem autorização. Ele acrescenta que não é possível buscar informações do Pix para identificar quem são os apostadores e que esses dados estão protegidos sob sigilo bancário e que a proteção desses dados são essenciais para o funcionamento da economia. Após bloquear mais de 11 mil sites de apostas ilegais, o governo federal definiu regras para que os bancos denunciem contas suspeitas de operarem para bets. Desde outubro do ano passado, só podem operar no Brasil bets autorizadas pelo governo. Desde a publicação da portaria, que determina a comunicação por parte de instituições financeiras que notarem movimentação irregular e contas suspeitas, em 20 de março deste ano, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda recebeu notificações e 32 contas foram bloqueadas. No Brasil, atualmente, são 159 sites de apostas autorizados pelo governo. Todos eles são terminados em bet.br.
Para impedir as bets ilegais de operar, o governo passou a tentar bloquear o acesso a esses sites. Mas as plataformas criavam novos sites, com alguns caracteres de diferença, para driblarem o bloqueio e continuarem ativas. A lei que regulamenta as bets já impedia bancos de operar contas de bets ilegais. Mas as instituições financeiras, os bancos e fintechs, agora são obrigadas a notificar o Ministério da Fazenda, caso suspeitem de alguma conta, seja de pessoa física ou jurídica, em até 24 horas. A comunicação deve incluir dados do titular, informações da transação e medidas adotadas, como bloqueio ou encerramento das contas. A intenção é cercar as ilegais para proteger a economia popular. As instituições que descumprirem o que determina a portaria podem ser punidas com advertências, multas que podem chegar a 2 bilhões de reais e ser proibidas de participar de licitações. E acompanhando a escalada de tensão e a escalada do conflito tarifário entre Estados Unidos, China e com outros países, a maioria dos brasileiros classifica como negativa a imagem do governo dos Estados Unidos sob liderança de Donald Trump. A pesquisa Quest também verificou que a opinião sobre o país piorou. A pesquisa Quest apontou que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% ainda o veem de forma positiva. 23% consideram Trump regular e 12% não souberam responder. A imagem de Donald Trump é mais negativa do que positiva entre homens e mulheres, de diferentes religiões e em todos os recortes por faixa etária, raça, escolaridade e renda familiar. Paralelo a isso, a percepção sobre os Estados Unidos também piorou. 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra o resultado de 24% apurado na rodada anterior, em março de 2024, quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos Estados Unidos caiu de 58% para 44% no mesmo período. E começou nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem os idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A imunização contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73 milhões e 600 mil doses. No primeiro semestre, 67 milhões e 600 mil doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já o norte do país vai receber 5 milhões e 900 mil doses somente no segundo semestre. O Ministério da Saúde informou que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o pico de casos ocorre no outono e inverno, entre abril a junho. Já na região Norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece entre setembro e novembro, o chamado inverno amazônico. Segundo a pasta da saúde, a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, entre outros. Neste ano, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N3. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. O Ministério da Saúde informou que já foram confirmadas mais de 500 mortes por dengue neste ano. Mais de 700 óbitos também estão sendo investigados. Por isso, decidiu atuar com maior rigor contra a doença.
O Ministério da Saúde anunciou que vai reforçar as ações contra a dengue nos 80 municípios mais atingidos pela doença, sendo 55 deles só em São Paulo. 150 centros de hidratação serão instalados, além de repasses de até 300 milhões de reais para que sejam realizadas novas ações no combate à doença, principalmente para a redução de casos graves e mortes. Dados do Ministério da Saúde mostram que 536 pessoas morreram por dengue em 2025, além de outras 727 mortes estarem sendo investigadas. São mais de 800 mil casos prováveis no ano. São Paulo é o estado que mais registrou casos da doença, seguido de Acre, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. O Ministério ainda lançou uma campanha sobre casos mais preocupantes da doença, com o slogan "Se pode ser dengue, pode ser grave". As 80 cidades incluídas ainda não foram anunciadas. A entidade apenas disse que são 14 municípios no Paraná, 3 na Bahia, 2 em Goiás, 1 no Rio Grande do Norte, 2 no Acre e 3 no Pará, além das outras 55 localizadas em São Paulo. Todos esses municípios serão prioridade nas entregas de vacina, além do aumento na busca por aqueles que ainda não se vacinaram ou precisam receber a segunda dose. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde autorizou os estados e o Distrito Federal a ampliarem a vacinação contra a dengue. Adotou a medida em pessoas de até 59 anos nos locais onde as doses estão próximas do vencimento. As vendas no comércio cresceram 0,5% em fevereiro, atingindo o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000. Segundo o IBGE, o recorde anterior foi em outubro do ano passado. Com esse resultado, o comércio se coloca 9,1% acima do patamar pré-pandemia da Covid-19, observado em fevereiro de 2020. As atividades que mais apresentaram expansão foram produtos alimentícios, eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e produtos de uso pessoal e doméstico. E veja a seguir, número de empréstimos consignados ultrapassam de segurados. Todos os detalhes você confere no próximo bloco, não saia daí. E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. As contas de luz deverão ser reajustadas abaixo da inflação prevista para este ano, de 5,5%. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o aumento mais baixo será permitido por vários mecanismos criados para a geração de maiores receitas ao Sistema Nacional. Mesmo assim, a ANEEL alertou que a partir do mês que vem, os consumidores deverão esperar um pequeno reajuste na fatura, com o acionamento da bandeira amarela das tarifas. E já são mais de 44 milhões de contratos ativos de crédito consignado do INSS, com desconto em folha de pagamento. Com isso, o número de empréstimos ultrapassou o de segurados. O número de contratos ativos de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social ultrapassou em 3.700.000 o número total de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Segundo dados do Portal da Transparência Previdenciária, existem 44.400.000 empréstimos com desconto em folha. O Regime Geral de Previdência Social tem mais de 34 milhões de pessoas. Outros 6,5 milhões recebem benefício assistencial, como o benefício de prestação continuada. O Ministério da Previdência Social explica que a maior quantidade de empréstimos em relação aos beneficiários é preciso considerar que a legislação permite a um segurado ter até 15 linhas de crédito. Os dados são de dezembro do ano passado e foram divulgados na última semana pelo Ministério da Previdência Social.
O consignado registrou aumento de 11,5% em dezembro, em igual período do ano anterior, passando de quase 82 bilhões para 91 bilhões e 300 milhões de reais. Os aposentados respondem por 64% dos descontos do consignado, enquanto os pensionistas representam 24% e os assistenciais 12% do total. A poupança teve em março o maior saque para o mês em 3 anos. Segundo o Banco Central, quase 12 bilhões de reais foram retirados no mês passado. A caderneta de poupança teve saque líquido de 11 bilhões 458 milhões de reais em março. Segundo dados publicados pelo Banco Central, é a maior retirada para o mês desde 2022, quando o resultado foi negativo em mais de 15 bilhões e 300 milhões de reais. Entre janeiro e março deste ano, o saldo ficou negativo em quase 46 bilhões de reais. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento altos. O juro básico mais alto também faz poupança ficar menos atraente, com rendimento limitado. Isso porque, quando a taxa Selic ultrapassa o patamar de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de até 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial. No acumulado do ano, o saldo é positivo em R$1 trilhão. Esse é o 10º mês seguido acima da linha de R$1 trilhão. O dado foi divulgado pelo Banco Central. A saída de recursos acontece em meio à inflação e endividamento da população. Os indicadores mostraram que o endividamento ainda segue elevado. De acordo com dados do relatório de transparência salarial, as mulheres ganham 20,9% a menos do que os homens, mas a participação delas no mercado de trabalho tem crescido. Segundo dados do relatório de transparência salarial, em 2024, a participação das mulheres no mercado de trabalho teve um crescimento, mas a desigualdade salarial ainda existe. O número de trabalhadoras subiu de 38,8 milhões em 2015 para 44,8 milhões em 2024. O crescimento foi de mais de 6 milhões. Os números divulgados em março do ano passado no primeiro relatório mostraram que a desigualdade era de 19,4%. Já no segundo relatório, em setembro, o número passou para 20,7%. Além disso, a desigualdade salarial também é racial. As mulheres negras recebem ainda menos que os homens em cargos iguais. O relatório apontou que homens não negros ganham aproximadamente 110% a mais do que as mulheres negras. Os dados da pesquisa demonstraram que, mesmo em cargos de direção e gerência, as mulheres recebem 73,2% da remuneração dos homens nos mesmos cargos, ou seja, 26,8% a menos do que deveriam. O apontamento considerou 19 milhões de trabalhadores em 50 e 3.114 empresas com 100 ou mais empregados. E, segundo os dados, se as mulheres ganhassem igual aos homens na mesma função, cerca de 95 bilhões de reais teriam entrado na economia em 2024. Dados de imigração para Portugal mostram que os números de brasileiros barrados subiram mais de 700% no ano passado. O número de brasileiros barrados em Portugal disparou 721% no último ano, saltando de 179 casos em 2023 para 1.470 no ano passado. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna. Segundo o documento, 85% das recusas registradas são de brasileiros. Entre os principais motivos para o veto está a falta de motivo que justifique a permanência no país e problemas com documentação e visto. A ação é reflexo da decisão do governo português de apertar as regras de imigração em junho do ano passado, quando encerrou com a possibilidade de regularidade no país pela manifestação de interesse. Mesmo que a flexibilização do processo de imigração para a comunidade dos países de língua portuguesa tenha sido aprovada, não há previsão de entrar em vigor. O acordo permitiria a regulamentação da entrada de brasileiros no país como turistas e, estando em Portugal, teriam a possibilidade de regularizar a residência. Depois que o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdeu o cargo devido a uma crise no governo,
a implementação da medida ficou em segundo plano. No atual cenário, só é permitida a residência legal com a emissão do visto correto, antes da chegada no país. Os pedidos no consulado brasileiro podem demorar mais de 100 dias, gerando prejuízos para quem fez planos para emigrar, para trabalhar ou estudar. E agora nós vamos conhecer a cidade mais populosa e a capital financeira do Brasil. É claro que eu estou falando da cidade de São Paulo. São Paulo é considerada uma metrópole global, sendo ainda a mais populosa do Brasil e uma das maiores do mundo, com mais de 11 milhões de habitantes. O setor terciário desempenha papel central na economia do município, que é o principal centro financeiro do país. O município retrata muito bem essa diversidade, com bairros formados por diversas nacionalidades, como japoneses e italianos, além de estabelecimentos dedicados exclusivamente à celebração e manutenção de suas heranças culturais. E vamos abrir a nossa câmera para ver imagens agora do alto da Avenida Paulista. Vocês estão vendo ali no meio, embaixo, nessa parte vermelha, que é a fachada do MASP, esse museu tão importante para a cidade de São Paulo. E olha, inaugurada no final do século XIX, a Avenida Paulista já foi reduto de grandes mansões de barões do café. Hoje em dia, as ruas são dominadas por arranha-céus, empresariais, espaços culturais, centros comerciais, parques e muitos restaurantes. Como vocês veem, é realmente muito bonito do alto, mas tem muitos prédios, hein? Assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. E a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.